Olá, irmãos da Igreja do Calvário e amigos queridos do YouTube. Que bom que você está conosco por aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai iniciar esse nosso novo programa no nosso canal do YouTube, que a gente vai chamar de Família Diante do Calvário. E esse programa é um oferecimento do Ministério de Ensino da Igreja, junto com a área infantil. A gente estava pensando em como linkar toda a questão de família com crianças e ensinar mais sobre isso, né? Esse programa vai se dedicar semanalmente para a gente trabalhar temas relacionados à família, à paternidade, às complexidades do lar e do dia a dia, debaixo da luz do verdadeiro evangelho. Aqui vai ser um espaço onde você vai poder explorar como as verdades explosivas do evangelho, das escrituras, podem tratar as nossas complexidades cotidianas, especialmente as familiares. E a cada episódio a gente vai mergulhar nas reflexões práticas e inspiradoras, aplicando os princípios que podem nos fortalecer em Cristo para essa tarefa desafiadora. E nesse processo a gente vai ter a ajuda de alguns livros e materiais que eu considero muito importantes para o tema. E a cada semana a gente vai trabalhar aqui um pouco desses livros. Então, a gente vai estar juntos numa jornada de aprendizado e transformação aqui semanalmente. E que Deus realmente esteja conosco nesse processo. Hoje, a gente vai ser inserido em um tema crucial relacionado à família. O tema da paternidade. Na correria da vida familiar, muitos de nós sentem o peso das responsabilidades, das demandas. Mas será que ainda lembramos do propósito divino nas nossas vidas como pais? E quem vai nos ajudar nesse tema é o Paul David Tripp. Ele é um pastor, autor premiado, palestrante internacional, autor de vários livros no Brasil, são vários livros muito conhecidos no Brasil. E o livro que a gente vai usar nessa jornada dele é o Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família. É um livro fantástico que fala sobre paternidade, o desafio disso e o Evangelho. E hoje, o episódio de hoje, nós vamos chamar de Embaixadores. Refletindo sobre as demandas da vida familiar, muitas vezes nós nos perdemos no caos diário e esquecemos do propósito divino nas nossas responsabilidades como pais. As tarefas diárias, elas vão se tornando uma lista interminável de deveres desprovidos de significado, de propósito. E é nesse contexto familiar, de demandas e coisas, que surge a necessidade de nós nos reorientarmos para saber o que nós estamos fazendo. Será que talvez nós perdemos o rumo? Será que nós estamos fazendo muitas coisas, mas nós não sabemos o porquê de estarmos fazendo tudo isso? E quando a gente fala e aborda a criação de filhos, é fundamental ter uma visão global da missão dos pais. Uma visão que realmente nos inspire, uma visão que nos guie, uma visão que nos motive. Mas muitas vezes parece que os princípios transformadores do Evangelho estão ausentes nas abordagens dos pais. Muitas vezes, quando nós falamos sobre paternidade, parece que algo está faltando. Existem muitos livros, muitos princípios, muita gente falando muita coisa e até postando muita coisa, como uma família feliz. Mas o que é a verdade nisso tudo? Esse algo não é uma vida feliz ou simplesmente o acerto como pais. Esse algo é o que falta em muitos contextos que ensinam sobre paternidade em tudo. E é o Evangelho, porque o Evangelho é a base que sustenta todas as coisas. Nós estamos, como diz o próprio pastor Paul, perdidos no meio da nossa própria história como pais. E a jornada começa ao identificarmos quem somos como pais. Não apenas em termos de nome, endereço, mas em relação à nossa conexão com Deus e a verdadeira natureza da vida e o entendimento de quem realmente são os nossos filhos. Muitas vezes a confusão na paternidade começa quando nós vemos nossos filhos como uma propriedade nossa. Uma perspectiva sutil que pode nos levar a muitas ações inadequadas. Nós perdemos de vista o propósito divino ao olharmos para nossos filhos como pertencentes a nós mesmos, resultando nisso em atitudes reativas, desconectadas do plano sábio de Deus. O pastor Paul, ele cita uma coisa muito interessante no seu livro. Veja o que é que ele cita. Receio que a confusão e a disfunção presente no desempenho dos pais geralmente tem o início na visão da paternidade como posse. Ela costuma ser inconsciente e é raro que seja declarada abertamente, mas opera com esta perspectiva da parte dos pais. Estes filhos pertencem a mim,
Por isso posso criá-los na forma que eu achar melhor. Na verdade, nenhum pai ou mãe expressa de fato tais palavras, mas essa tende a ser a perspectiva adotada pela maioria de nós. Pressionados pelo acúmulo de responsabilidade por uma programação frenética, perdemos de vista o verdadeiro sentido de nosso ofício como pais. Olhamos para nossos filhos como se nos pertencessem e acabamos tomando atitudes obtusas, pouco úteis no longo prazo, mas reacionárias do que guiadas por um objetivo e alheias ao grande, sábio e extraordinário plano de Deus. Bem, a postura de posse, mesmo que não seja claramente egoísta, pode nos afastar dos desígnios de Deus. Reconhecer que os nossos filhos não nos pertencem, mas são uma herança do Senhor, nos leva a adotar o papel de embaixadores. E como embaixadores divinos, nós devemos representar fielmente a mensagem, os métodos e o caráter daquele que nos enviou, sem agir de uma forma independente. A criação de filhos que se baseia na posse é motivada e moldada pelo que os pais desejam para os seus filhos e dos seus filhos. Enquanto a verdadeira paternidade cristã busca a vontade de Deus para a vida dos nossos filhos. A missão de criar filhos da maneira que Deus deseja começa quando nós entendemos que, na prática, nossos filhos não são nossos. Eles não são a nossa propriedade. Cada filho, em qualquer família ao redor do mundo, na sua família, na minha, em qualquer lugar, pertence a Deus, o Criador. Como eu disse, a Bíblia diz no Salmo 127, 3, que os filhos são a herança do Senhor para cumprir o propósito divino. Então, o plano de Deus para os pais é agir como representantes divinos na vida dos seus filhos, que foram feitos à imagem de Deus e foram confiados aos seus cuidados. A palavra embaixador é usada na Bíblia para descrever essa posição intermediária, e ela se encaixa perfeitamente para ilustrar o que Deus espera dos pais. O embaixador, para manter o seu cargo, ele precisa representar fielmente toda a mensagem, toda a ideia e o caráter daquele que enviou ele, o líder. Ele não tem liberdade para agir por conta própria. As ações do embaixador são guiadas por uma só pergunta: qual é a vontade e o plano daquele que me enviou? O embaixador não age em seus próprios interesses, perspectivas ou poder. Ele age totalmente alinhado com uma função de embaixador, ou, se ele se esquecer disso, ele não vai permanecer nessa posição por muito tempo. Os pais desempenham o papel de embaixadores desde o começo até o fim. Esse papel não deve ser moldado por interesses pessoais, necessidades individuais ou perspectivas culturais ou o que você acredita que é. Todos os pais em qualquer lugar do mundo são chamados a reconhecer que eles foram colocados nessa vida em um momento, em um lugar específico, com um único propósito para a vida dos seus filhos. Qual que é esse propósito? Buscar a vontade de Deus. Eu vou repetir isso para você poder entender. Todos os pais, em qualquer lugar do mundo, eles são chamados a reconhecer que eles foram colocados nesta vida, em um momento e lugar específicos com um único propósito para a vida dos seus filhos. E esse propósito é buscar a vontade de Deus. Criar filhos não se resume ao que desejamos para os nossos filhos ou dos nossos filhos, mas o que Deus, na sua graça, planejou fazer por meio de nós na vida dos nossos filhos. Então, todos nós enfrentamos desafios na jornada da paternidade. Momentos em que perdemos a paciência, esquecemos de quem somos, e a humildade em reconhecer nossas falhas é o primeiro passo para cumprir a missão como embaixadores de Deus na vida dos nossos filhos. É a humildade. Pense assim, seja honesto. Você já se viu perdendo rumo, esquecendo realmente o que fazer ou quem você é no meio das intermináveis e repetitivas tarefas de criar os seus filhos? Existem momentos em que você perde a paciência na sua casa. Suas palavras, as suas ações parecem não contribuir em nada, parece que estão longe de serem dignas de ser um embaixador. Todos nós passamos por aqueles momentos onde você já falou umas 10 mil vezes no dia, então você vai fazer alguma coisa, mas o seu filho volta a fazer a mesma coisa. Quando chega isso, quão perto você fica de explodir? Quantas vezes você faz a pergunta: o que eu preciso fazer para que eles ouçam e obedeçam a minha voz de uma vez por todas? Todos os pais passaram por situações assim. Qual pai ou qual mãe não se lembra dos dias, semanas, meses e anos com um filho sem ter algum arrependimento? E aí o pastor Paul Tripp, ele mais uma vez nos ajuda quando ele diz no seu livro: é muito importante
reconhecer humildemente como é contraintuitivo o papel de embaixador e buscar o auxílio e a lembrança que somente Deus, em sua graça maravilhosa, pode prover. O pecado nos faz mais verdadeiros proprietários do que embaixadores. O pecado nos faz mais exigentes do que pacientes. O pecado nos faz acreditar que o castigo é mais natural do que a graça. O pecado nos faz mais capazes de enxergar o erro, a fraqueza e o fracasso no outro do que em nós mesmos. O pecado faz com que seja mais fácil para nós falar a outras pessoas do que ouvi-las. Eis aqui o significado de tudo isso. A obstrução mais comum do caminho de nosso chamado como pais embaixadores somos nós mesmos. Confessar isso com humildade é o primeiro passo na sua missão como embaixador. Então, mas qual é a diferença entre o pai proprietário e o pai embaixador? Esses papéis eles vão representar uma batalha diária travada no campo do coração. Meu, do teu, de você que é pai, sempre vai ser uma batalha diária. Porque nós estamos constantemente divididos entre aquilo que nós desejamos e o que Deus deseja. Nós somos frequentemente atraídos por um caminho que nós achamos que é o melhor, não o que Deus está dizendo que é o melhor. Em um momento nós somos extremamente influenciados pela cultura ao nosso redor, pelo que a cultura diz e fala. No outro a gente está muito firme, que é a Bíblia que vai dizer quem nós somos. Às vezes a gente quer apenas que os nossos filhos se comportem bem, para que a nossa vida seja mais fácil, não ser atrapalhada, não ter interrupção. Mas outras vezes a gente acha mesmo que criação de filhos é batalha espiritual, e a gente ora e faz campanha de oração e vários projetos com relação a isso. Mas qual é a diferença mesmo? Então a gente vai começar a analisar praticamente a diferença entre a postura dos pais proprietários e dos pais embaixadores em 4 áreas cruciais: identidade, trabalho, sucesso e reputação. Essas áreas vão refletir como um pai e uma mãe se enxergam na criação dos seus filhos. Em primeiro lugar, a identidade, que é onde você busca o significado de quem você é, o sentido de quem você é. Qual a diferença entre pais proprietários e pais embaixadores no campo da identidade, no campo do significado? Bem, primeiro, os pais proprietários. Alguns pais, eles acabam buscando quem são nos filhos, esperando encontrar significado, propósito, felicidade, e às vezes eles colocam uma carga pesada nos filhos, esperando que os filhos atendam às suas próprias necessidades emocionais. Mas criar filhos não é o melhor caminho para encontrar sua identidade. Porque todos nós, pais e filhos, nós somos imperfeitos e temos a nossa identidade quebrada. Os filhos podem se rebelar, desafiar a autoridade, e quando os pais vinculam a sua identidade aos filhos, as falhas dos filhos podem ser interpretadas de maneira pessoal e sempre vão levar a respostas com raiva e a mágoa. Mas é vital entender que Deus não nos dá filhos para que a nossa autoestima seja baseada neles, a nossa identidade seja baseada neles. Como pais embaixadores lidam com isso? Aqueles que veem a criação dos filhos como uma representação têm uma compreensão mais profunda de quem são, impulsionados por um significado mais profundo e um propósito claro. Eles não dependem dos filhos para preencher suas próprias necessidades emocionais, porque eles encontraram sua identidade naquilo que representam. O quê? O amor de Deus através de Jesus Cristo. Isso significa que eles não precisam buscar constantemente nos filhos algo que nenhum filho pode oferecer. Eles não dependem totalmente da dinâmica familiar para encontrar satisfação, porque eles encontraram isso na sua conexão, no relacionamento com Deus. Portanto, eles podem se dedicar à missão de criar filhos com sacrifício e abnegação, como é requerido pela função de pais embaixadores. Então a nossa identidade não está nos filhos, está em Deus. Em segundo lugar, nós temos o trabalho, que é como você define a obra que você foi chamado para realizar, especialmente a parte de ser pai. Como pais proprietários veem isso? Primeiro, eles são os pais que veem a sua missão como transformar completamente seus filhos em algo específico. Eles têm uma imagem clara do que querem que seus filhos se tornem. E eles acreditam que seu papel principal é usar sua autoridade, o seu tempo, o dinheiro, a sua energia para moldar os seus filhos de acordo com suas próprias ideias. Eu já vi muitos filhos se sentindo completamente esmagados pela constante pressão de pais que estão determinados a fazer com que os seus filhos se encaixem na visão que eles têm para eles. Esses pais acreditam que têm o poder, têm os recursos necessários para transformar os seus filhos
naquilo que eles imaginam e querem, sempre sonharam. Muitas vezes frustrados por não terem conseguido isso na vida. Mas os pais embaixadores não são assim. Os pais embaixadores são aqueles que entendem que são simplesmente representantes de algo maior, mais sábio, mais poderoso e mais cheio de graça. Eles têm consciência de que seu trabalho diário não é forçar seus filhos a se tornarem algo específico. Eles reconhecem que não possuem poder para transformar os seus filhos e que sem a sabedoria de Deus eles não teriam ideia do que seria melhor para eles. Eles precisam de capacitação, direção e discernimento externos vindo de Deus. Eles compreendem que foram chamados para serem instrumentos nas mãos daquele que é sábio e gracioso e é capaz de resgatar e transformar os seus filhos confiados aos seus cuidados. Suas motivações vêm de uma visão predefinida de Deus e não daquilo que eles acham dos seus filhos. Então eles acabam desenvolvendo seus filhos a partir do que Deus vê e não do que eles veem. Em terceiro lugar, nós temos o sucesso, que é outro indicador. E o sucesso é aquilo que você considera como realizado ou sucesso na criação dos seus filhos. E aí os pais proprietários são os pais que geralmente medem o sucesso na criação dos filhos por meio de uma lista específica de indicadores. Coisas como desempenho escolar, conquistas esportivas, habilidades musicais, popularidade social, vão se tornando critérios principais para avaliar se eles foram bem-sucedidos como pais ou não. E embora esses aspectos eles não sejam insignificantes, eles não são adequados para determinar o verdadeiro sucesso na jornada de criar filhos. A realidade é que bons pais nem sempre garantem que seus filhos se tornem pessoas boas. E os pais precisam questionar constantemente de onde vêm os valores que definem o que é considerado bom. Muitos desses pais se veem nas redes sociais, no Instagram daquela família perfeita, da mulher ensinando como cuidar de 6 filhos e tudo parece estar dando certo, do homeschooler que nunca erra na educação. Isso vai gerando padrões de sucesso que no fim são incompletos e são insuficientes. Mas os pais embaixadores são pais que enfrentam a verdade de que não têm o poder de moldar completamente seus filhos. Por isso, eles não vinculam o sucesso da criação de filhos a uma lista específica de conquistas tangíveis. Para eles, o sucesso na missão dos pais não está na quantidade de objetivos alcançados, que eles até reconhecem que não têm o poder de atingir, mas sim em serem instrumentos úteis e fiéis nas mãos daquele que realmente pode trazer coisas boas para a vida dos seus filhos. Ou como o próprio pastor Paul ele chama em outro livro dele famoso, instrumentos nas mãos do Redentor. Você não é chamado para produzir o resultado, mas para semear, meu querido. De uma forma simples, o sucesso na criação dos seus filhos é mais sobre a jornada e o que você é capaz de fazer do que sobre atingir metas predefinidas pela cultura ou pela sociedade. E por fim, nós temos o quarto indicador, a reputação, que é o que mostra às pessoas quem você é e o que você faz, a sua imagem. E aí os pais proprietários são os pais que muitas vezes, sem perceber, veem seus filhos como troféus a serem exibidos para receber aplausos públicos. Eles podem enfrentar dificuldades quando os filhos passam por fases consideradas tolas, fases excêntricas, especialmente a adolescência, durante o crescimento. O foco desses pais está menos em entender o que essas fases revelam sobre seus filhos e muito mais em como essas fases vão refletir sobre eles. Eles estão preocupados como eles vão ser vistos, se eles vão ser pais imperfeitos ou não. E os filhos, por sua vez, sofrem muito porque fica um peso sobre a reputação dos pais nos filhos. Isso desaponta em quando os filhos não correspondem àquilo que os pais estão querendo. Então, o mau comportamento gera desconforto, gera constrangimento e gera estresse dentro de casa. Mas os pais embaixadores, ou pelo contrário, eles entendem como lidar com pecadores. Porque os seus filhos são pecadores. E por serem pecadores, vão levar a situações muito embaraçosas e muito terríveis. Os pais aceitam a humildade necessária para desempenhar o papel que Deus chamou para realizar. Esses pais reconhecem que à medida que os filhos vão se tornando adultos, eles não vão se tornar troféus pessoais, mas que a honra e a glória é do Senhor. Para os pais embaixadores, é Deus quem realiza a obra, não eles. E Deus é o único merecedor da glória. E os pais se sentem simplesmente agradecidos por poderem terem sido instrumentos nas mãos de Deus. Bem, quando você ouve isso, com qual tipo de pai você se identifica mais? Um pai proprietário ou um pai embaixador?
Essa é a reflexão que você vai ter que fazer. Diante disso, sobre a reflexão da paternidade, a distinção entre um pai proprietário e um pai embaixador, você e eu vamos ser desafiados a repensar a nossa abordagem na criação de filhos. Então é um convite. É um convite para você abandonar o fardo de ser um pai proprietário e começar a criar os seus filhos como embaixador, consciente de representar Deus. E a jornada da paternidade não vai se tratar de moldar os nossos filhos conforme as nossas expectativas, mas de representar fielmente o caráter divino na vida deles. Quando a gente reconhece humildemente que nós não somos proprietários, mas embaixadores, a gente começa a ver a graça de Deus trabalhando. Então que as nossas ações, que as nossas decisões sejam feitas através da busca da vontade de Deus. E que essa jornada inspire você e a mim a sermos embaixadores sábios, mordomos pacientes, moldando a próxima geração com o amor e a graça que nós recebemos do Senhor. Então tem uma pergunta para você. Você está pronto para deixar para trás a busca por mudanças quaisquer e abraçar o papel de um instrumento na obra transformadora da graça divina em alguém? Você está exausto? Você está desencorajado? Está frustrado? Então quero que você considere uma coisa. A graça de Deus. É nela que a gente vai começar a focar nos nossos próximos episódios. Amém? Enfim, irmãos, esse foi o nosso primeiro episódio. Nós vamos continuar essa série aprendendo mais com esse maravilhoso livro do Paul e com Jesus também. Então fique com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e comente também aí embaixo qual das características paternais você está mais envolvido, você se identifica mais, você se sente como um pai embaixador, um pai proprietário, e fale mais nos comentários e o mais importante, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, compartilhe com o pai, você vai estar compartilhando a mensagem de Deus para uma família e que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? Grande abraço.